Estudo 64. Caridade para com os criminosos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 14 e 15. O objetivo desse estudo é sabermos como deve ser nossa conduta com relação aos criminosos, ressaltando a nossa atitude diante de um malfeitor que corre risco de vida. No item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Elizabeth da França em Havre, em 1862, ditou a seguinte mensagem: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir, entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina, uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque, frequentemente, eles não conhecem Deus como o conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, e que o mundo não considera sequer como faltas leves? A verdadeira caridade não consiste somente na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não é só isso o que Deus exige de nós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas ao vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa sublime virtude entre muitos seres que não precisam de esmolas e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Os tempos estão próximos. Digo ainda em que a fraternidade reinará nesse globo. A lei do Cristo é a que regerá os homens, e só ela será o freio e a esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus quem quer que todos sejam iguais. Portanto, não desprezeis a ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem conduzidos às verdadeiras leis de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados nos mundos inferiores de acordo com as suas tendências. Deveis àquele de quem falo o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito suave para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si? Lamentá-lo-ia e o consideraria como um doente bem miserável e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir seu espírito durante alguns instantes que deva ainda passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. Ele é vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa,
para se aperfeiçoar. Ajude-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Bom, meus irmãos, vamos tentar assimilar para colocarmos em prática esses ensinamentos, e para isso eu farei algumas questões com algumas respostas para podermos gravar melhor todo o conteúdo que já lemos. Vamos à primeira questão. Como fazer caridade a um criminoso? Não lhe desejando mal, não julgando seus atos, visitando-o no presídio, levando-lhe uma mensagem que poderá conduzi-lo à regeneração. A violência é fruto do desamor, do egoísmo e da indiferença para com o próximo. O crime desaparecerá da terra um dia? Sim, quando os homens aprenderem a ser irmãos, obedecendo aos ensinos de Jesus, não estabelecendo diferença entre si e a ninguém desprezando. É com essa finalidade que nós estamos na Terra. Permite Deus que entre nós se achem grandes criminosos para que nos sirvam de ensinamentos. E como devemos, então, considerar os criminosos? São doentes da alma, como somos também, irmãos nossos, criados como nós para a perfeição. Devemos orar com fé pelos criminosos, pois o arrependimento pode tocar-lhes o coração. Continuemos então a leitura do item 15 agora do Evangelho. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, malgrado isso, expor-se para salvá-lo? Resposta que nos dá o espírito Lamennais em Paris no ano de 1862. Esta é uma questão muito grave que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo, deve-se socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, um malfeitor. Credes que é somente à morte que se vai arrancar esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida, o homem perdido volve sobre sua vida passada, ou antes, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Ansai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu. Ansai-vos, arrancai-o à sua condenação. Então, talvez, esse homem que morreria vos insultando se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fará ou não, mas ide em seu socorro, porque salvando-o, obedecei a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo, salva-o. Então, meus irmãos, devemos expor a própria vida para salvar um criminoso? Sim. Livrar um malfeitor da morte, além de constituir um ato de caridade, representa para ele uma oportunidade de reerguimento moral. Um homem verdadeiramente caridoso não se furta a dar sua própria vida por alguém, mesmo sendo por um malfeitor, pois este também é filho de Deus. A morte seria um bem para o criminoso? Só a Deus cabe julgar. Mas podemos acreditar que a partir do ato
salvacionista, a vida do malfeitor poderia reformular-se para melhor e conquistaríamos um amigo para a eternidade, disposto a ouvir nossas propostas renovadoras. Sem a caridade das almas nobres, o malfeitor demoraria muito mais para renovar-se. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o malfeitor, que é o inimigo da sociedade. E pode um homem vir a se arrepender de seus atos pecaminosos se tiver diante da morte iminente a chance de ser salvo? É possível, pois nesse instante o homem perdido vê surgir diante de si todo o seu passado, fazendo-o enxergar a chance de redimir-se, vivendo mais algum tempo na recuperação renovadora. Ao salvar um malfeitor da morte, não devemos indagar se ele vai agradecer ou não. Devemos seguir a voz do nosso coração. Bem, chegamos então à conclusão que a nossa atitude diante de um criminoso deverá ser de benevolência, de amor, de consolação e de encorajamento. Se tivermos oportunidade de salvá-lo diante da morte, não devemos desperdiçá-la. Ele é tanto nosso irmão quanto o melhor dos homens. Chegamos então ao final desse breve estudo, pedindo a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, que nos abençoe, nos ilumine e nos dê forças nos momentos em que precisamos tomar essas atitudes diante das situações que aparecem em nossa vida.